Todos os dias, realizamos atos aparentemente insignificantes. Acordamos, escovamos os dentes, tomamos café da manhã, saímos para as compras. Mas por trás de cada ato cotidiano, há muito mais do que imaginamos. Uma ação simples, como comprar 1 quilo de carne, envolve uma série de atividades econômicas. É a cadeia produtiva. A cadeia produtiva da carne termina na panela. Para Maria, a carne pode se transformar em um assado, um ensopado ou em um bife. Mas onde começa a cadeia produtiva? E o que é a cadeia produtiva? A cadeia produtiva é o conjunto de todas as ações ligadas a uma determinada atividade. A cadeia produtiva da carne tem muitas etapas. Tudo começou com um fazendeiro que decidiu plantar capim e comprar umas cabeças de gado. Ele também construiu um curral e contratou alguns empregados. O gado cresceu e engordou. Aí o fazendeiro negociou o gado com um frigorífico que providenciou o corte e a distribuição para açougues e supermercados. E assim, a cadeia produtiva da carne gera milhões de empregos no Brasil, arrecada bilhões de reais em tributos e movimenta a nossa economia. Hoje em dia, a evolução da sociedade tornou muito simples comprar carne. Em um açougue, basta escolher o tipo: filé mignon, lombo, costelinha, carne moída, já está pronta para o consumo. Mas antigamente era uma outra história. Para conseguir carne, o homem primitivo tinha que caçar o próprio alimento. Ou, se desse muita sorte, encontrar um animal já morto. Também era muito comum que outros animais caçassem o homem. Aí era o homem primitivo que virava o alimento de outras espécies. Naquele tempo, o homem vivia em pequenos grupos que habitavam cavernas. Por isso, são conhecidos como homens das cavernas. Com o passar do tempo, o homem primitivo percebeu que esse não era o melhor modo de vida. E que se ele juntasse forças com um número maior de homens primitivos, a vida se tornaria mais fácil. Assim, surgiram os primeiros agrupamentos humanos. Milhares de anos se passaram. Até que o homem primitivo descobriu que era muito mais fácil criar animais do que caçar. Grandes grupos de homens e de animais domesticados deslocavam-se em busca de melhores pastagens. Eram os nômades, que existem até hoje nos desertos da África e da Ásia. Nessa época, a forma de troca comercial mais comum era o escambo. As pessoas trocavam mercadorias entre si. Um homem tinha um boi, o outro 10 sacas de trigo. Eles trocavam as mercadorias. Mas nem sempre era fácil determinar o valor de cada produto. Para facilitar as trocas comerciais, o homem inventou o dinheiro. Hoje, para conseguir um pedaço de carne, o homem não precisa caçar, muito menos produzir algo para trocar com o fazendeiro. Basta usar o dinheiro. Uma das funções do dinheiro é facilitar a cotação das mercadorias, ou seja, determinar o valor de cada coisa. Mas o dinheiro não resolveu todos os problemas da vida em sociedade. O homem também precisava de regras para que esta nova vida fosse mais harmônica. Para isso, o homem criou o Estado. No princípio, o Estado era comandado por um governante com muito poder. Logo, apareceram os líderes de clãs, os faraós do Egito, os imperadores romanos. A democracia não era muito popular nessa época. Quem tinha poder mandava e desmandava. Quem não tinha, que se calasse. Mandava quem podia e obedecia quem tinha juízo. Quando parecia que a coisa ia melhorar, ela piorou de vez. Roma dominara grande parte do mundo conhecido. Naquela época, todo mundo que não vivia no Império Romano era considerado bárbaro. Pois esses bárbaros resolveram invadir Roma e destruíram o grande império. Com o fim do domínio romano, novamente o poder político se dividiu entre pequenos agrupamentos humanos. Foi assim que surgiram os feudos. Os senhores feudais eram donos de grandes propriedades de terra. Eles permitiam que algumas pessoas trabalhassem no seu terreno. Essas pessoas eram chamadas de servos. Os servos eram obrigados a dar ao senhor boa parte da colheita.
Cada feudo tinha sua própria lei, e o senhor mandava e desmandava. Insatisfeitos, os habitantes de uma pequena parte da Europa resolveram se unir em torno de um governo centralizado novamente. Eles batizaram o lugar de Portugal. E foi assim que surgiu o primeiro Estado Nacional moderno. O papel do Estado é organizar a vida em sociedade. Isso significa administrar tudo que é público, criar as leis e fazer com que elas sejam cumpridas, construir a infraestrutura necessária, garantir a coleta de lixo, criar hospitais e manter escolas. Tudo isso custa dinheiro. Dinheiro que o Estado consegue através dos tributos cobrados dos cidadãos. Mas os tributos surgiram antes mesmo dos estados. Antigamente, o homem primitivo prestava homenagem aos mais fortes de seu grupo, que recebiam, por exemplo, presentes, comida e até ossos. À medida que os homens se organizaram em sociedades, seus líderes começaram a recolher para si os tributos. No começo, os reis usaram o dinheiro recolhido para financiar os exércitos, já que as guerras por poder e território eram cada vez mais frequentes. No Egito Antigo, cada habitante devia uma parte de sua produção de alimentos e de mercadorias ao faraó. Na França de Luís XIV, só os pobres eram tributados. A nobreza não pagava nada para sustentar o Estado. O rei francês chegou a afirmar: "O Estado sou eu." A população se revoltou e aconteceu a Revolução Francesa. Aí surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A declaração afirmava que todos são iguais perante a lei. O pagamento de tributos passou a ser obrigatório a todos os cidadãos franceses. Mesmo princípio que vigora ainda hoje na maior parte do mundo, inclusive no Brasil. Nosso país tem vários tipos de tributos. Os tributos se dividem em impostos, taxas, contribuições sociais. Eles geralmente são conhecidos por suas siglas: IPVA, IPTU, ICMS, IPI. Mas o que significa tudo isso? O imposto é um tipo de tributo pago em função de uma dada situação. O João, por exemplo, ele é policial militar e paga o imposto de renda, um imposto cobrado pelo governo federal sobre a renda de uma pessoa. A maior parte dos brasileiros não paga esse imposto, pois recebe menos do que o mínimo estabelecido pela lei. E como o João também tem uma casa, ele paga para a prefeitura o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O João também tem imposto sobre o carro dele, é o IPVA, que é cobrado pelo governo estadual. IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Outro tipo de tributo é a taxa, que a gente paga por um determinado serviço público. Assim, a Maria paga uma taxa quando pede uma segunda via de um documento na prefeitura. O João paga uma taxa para pedir uma certidão negativa. E os dois pagam uma taxa pela iluminação pública. Outro tipo de tributo é a contribuição social, que foi criada para ajudar a financiar programas na área social. As empresas pagam, por exemplo, a CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido. Esse tributo foi criado para apoiar a Seguridade Social, ou seja, a saúde, a previdência e a assistência social. As empresas e indústrias também pagam outros impostos. O João quer comprar um carro novo. A indústria que fabricou o carro já recolheu o IPI, que é cobrado de todo produto industrializado. Assim como o fabricante dos bancos, do motor, das autopeças. Nas compras que a Maria vai fazer no mercado, também incidem tributos. Sobre a carne que compramos, incide um imposto estadual muito importante, o ICMS. O imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços incide sobre todo o produto que compramos em supermercados, lojas e farmácias, por exemplo. O ICMS, assim como o IPI, são exemplos de impostos indiretos. Ou seja, o imposto está embutido no preço do produto. Ao comprar 1 quilo de carne ou um carro novo, o consumidor paga o tributo ao empresário, que por sua vez repassa ao Estado.
Mas o empresário só é obrigado a recolher os impostos indiretos quando emite a nota fiscal. Por isso, é tão importante exigir esse documento. Mas por que esse pequeno pedaço de papel é tão necessário? A nota fiscal parece realmente só um insignificante pequeno pedaço de papel, mas ela é muito mais do que isso. A nota fiscal significa mais dinheiro para o governo investir em benefício da sociedade. Sem a nota fiscal, o empresário paga menos imposto, o governo arrecada menos e tem menos dinheiro para investir em educação, cultura, saúde ou saneamento básico. Afinal, os tributos foram criados para financiar as facilidades e os serviços da vida em sociedade. O IPTU, aquele imposto que o João pagou para a prefeitura sobre o valor da casa dele, financia a coleta de lixo, postos de saúde e asfaltamento de ruas. O IPVA, que o João pagou para o governo estadual sobre o valor do carro dele, financia a segurança pública, as escolas e a manutenção de estradas. E o imposto de renda que o João paga sobre o salário dele é utilizado pelo governo federal para construir estradas, fornecer energia e financiar programas sociais. Através do pagamento dos tributos, todos nós dividimos o custo da vida em sociedade. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. O Brasil hoje é uma democracia. Significa que temos eleições livres e diretas. Escolhemos os nossos dirigentes. O povo pode mostrar sua insatisfação e protestar livremente. E o governo precisa dar explicações à sociedade. Em uma democracia, todos têm direitos e deveres, inclusive o Estado. O povo tem direito à educação, à saúde e à segurança. O Estado tem o dever de fornecer os serviços básicos à população com parte do dinheiro que pagamos de impostos. Cabe ao Estado brasileiro gerenciar os tributos pagos todos os anos pelo cidadão. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, os governantes faziam com o dinheiro público o que bem entendiam. Assim, surgiram as obras faraônicas, que receberam este nome por causa das extravagâncias cometidas pelos faraós. Eles construíram enormes monumentos em homenagem a si mesmos. Por muito tempo foi desse jeito. Daí surgiram as pirâmides no Egito, o Coliseu em Roma, o Palácio de Versalhes na França, o Taj Mahal na Índia. Durante a construção do Taj Mahal, o imperador Shah Jahan gastou uma fortuna para construir um mausoléu para sua esposa favorita. Usou muito ouro, pedras preciosas, mármore branco e 22 mil euros para erguer o Taj Mahal. Diz a lenda que decepou a mão dos artesãos para que eles não pudessem construir réplicas do mausoléu. Durante séculos e séculos, a justiça social e a democracia não foram respeitadas. As obras públicas geralmente beneficiavam os poucos. A Revolução Francesa, em 1789, foi um marco nessa história. Ela consagrou a soberania popular e a separação de poderes em executivo, legislativo e judiciário. A partir daí, coube ao legislativo, ou seja, aos representantes eleitos pelo povo, definir quanto e onde gastar e de quem e quanto cobrar de impostos, dando origem ao orçamento público. A divisão do Estado em 3 poderes é um modelo adotado pela maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil. O orçamento do Estado é muito importante. Ele é parecido com o orçamento familiar que tanto a Maria quanto o João fazem todos os meses. A Maria precisa definir, entre outras coisas, quanto poderá gastar no mercado. Por exemplo, quantos quilos de carne vai poder comprar? Já o João tem que fazer as contas antes de pensar em trocar de carro. Se fazer um orçamento familiar já é complicado, imagine o trabalho que dá fazer o orçamento do governo. O orçamento do governo passa por uma série de etapas antes de ser executado. Esse processo envolve as 3 esferas de poder: o executivo, o judiciário e o legislativo. Todo ano, os prefeitos, os governadores e o presidente, que representam o poder executivo, fazem um plano de investimentos e gastos para aquele período. É a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que fazem parte do poder legislativo, analisam, discutem e aprovam esse orçamento. Essa é uma das funções mais importantes do poder legislativo. É no orçamento que se define o uso dos tributos arrecadados pelo Estado. É com essa previsão anual do recolhimento de tributos que o país sabe quanto e como vai investir em educação, saúde ou construção de estradas. Durante o ano, os prefeitos, os governadores e o presidente executam o que foi previsto no orçamento. Cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a aplicação do orçamento e punir quem tenha feito algo de errado. O governo tem que prestar contas a todos os cidadãos, que, por sua vez, têm o dever de cobrar e acompanhar os gastos do governo. Afinal de contas, os políticos que fazem e aprovam o orçamento são eleitos por nós. Por isso, o voto é tão importante. Porque é através dele que o João, a Maria e milhões de brasileiros escolhem quem serão os seus representantes. Mas nem sempre foi assim. Há muito tempo, os governantes não eram escolhidos pelo povo. Eles já nasciam governantes. Governavam os filhos dos faraós, os filhos dos imperadores e dos reis. Às vezes, alguns eram assassinados e o poder passava para outras mãos, mas sem a escolha popular. Com o passar do tempo, as sociedades evoluíram e surgiram as eleições. A história das eleições no Brasil começou há muito tempo, durante a nossa colonização. Era uma tradição portuguesa. Sempre que se fundava uma vila, a primeira coisa a se fazer era votar nos governantes locais. Mas nessa época, os mandatários do rei não eram escolhidos pelo voto direto. Ou seja, era o próprio rei quem indicava os governantes. Mas o povo brasileiro não se acomodou, lutou por seus direitos. E as eleições passaram a ser diretas. Assim, todos nós alcançamos o pleno direito à cidadania. Ou seja, a possibilidade de influir nas decisões políticas do país. Mas, junto com os direitos, vieram os deveres. Porque cidadania não é só fiscalizar e cobrar do governo. Significa também cumprir deveres básicos para uma vida em sociedade. Separar o lixo para a coleta seletiva, não desperdiçar água nem luz, exigir a nota fiscal, não estacionar em local proibido, não comprar produtos pirateados. Atitudes como essa podem melhorar a oferta e a qualidade dos serviços públicos, além de garantir recursos para o orçamento. A corrupção, o desvio de dinheiro público, a sonegação fiscal estão presentes em nossa sociedade e precisam ter fim. Mas é importante que todos tenham uma conduta de cidadão. Todo mundo pode fazer sua parte, inclusive você, o João, a Maria. O João, por exemplo, não deve jogar lixo na rua. O lixo pode entupir bocas de lobo, causar inundações e prejuízos à sociedade. Há outras formas de ajudar. Economizar água é uma delas. A economia de energia também é importante. Todos nós podemos contribuir um pouco. Por isso, atrás de cada ato insignificante que realizamos, há muito mais do que imaginamos. Por exemplo, a carne que a Maria preparou fez a cadeia produtiva girar, criou empregos, gerou tributos. E os tributos que a Maria pagou ao comprar a carne financiam o Estado, que usa o dinheiro arrecadado para oferecer serviços públicos a Maria, ao João e a todos os brasileiros, que também compram carne, carros e outros produtos que movimentam a economia, que geram empregos e que financiam os serviços públicos, em um ciclo contínuo e sem fim. Educação fiscal, uma questão de cidadania.